Olá, caro concurseiro, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. E a gente vai resolver com você que está prestando aí a prova para Policial Rodoviário Federal, a prova da CESP, que é a mesma aplicadora de prova desse ano. A gente está aplicando a prova aqui de 2013. Vamos verificar como que eles cobraram da gente os conteúdos, tranquilo? Então se liga aí, vamos para a prova. A prova de 2013, ela contém 6 questões, ok? Essas questões foram embasadas em física aplicada a acidentes de trânsito, a relações no trânsito. Vamos verificar a primeira questão. A primeira questão dessa prova, ela diz o seguinte: quando o freio for acionado para que um veículo pare, a sua energia cinética e o trabalho da força de atrito em módulo deverão ser iguais. Gente, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui comigo, beleza? Então eu vou colocar aqui uma caneta para a gente poder trabalhar. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o que é esse lance de energia cinética? Energia cinética é uma forma de energia que existe que está relacionada a movimento, certo? A energia cinética é igual a M, que é a massa do veículo que precisa parar, vezes V ao quadrado dividido por 2. Essa forma é chamada de energia cinética, certo? Então é quando eu preciso parar um determinado veículo ou quando eu vou colocar um veículo em movimento, eu consigo verificar a energia necessária para manter esse movimento ou fazê-lo parar. Tranquilo? Para que eu pare esse veículo, eu preciso realizar um trabalho, certo? Eu preciso realizar um trabalho. O que é trabalho? É fazer variar essa energia, tranquilo? Que trabalho que a gente vai realizar aqui, gente? Para realizar trabalho, eu preciso de uma força, certo? Para realizar trabalho, eu preciso de força. Por quê? Porque trabalho, que vai ser representado por essa letra, que é a letra tal grega, é a força vezes o deslocamento. Vamos supor que essa força e deslocamento estejam alinhados. A gente para por aqui a equação. Se você for mais a fundo, você vai verificar que essa equação também depende de outros elementos. Tranquilo? Qual que é a relação entre essas duas grandezas? A relação entre essas duas grandezas é o seguinte: o trabalho ele vai ser igual à variação da energia cinética, ou seja, é o trabalho realizado por alguma força que faz com que a energia cinética mude o seu valor. Tranquilo? Então, quando o exercício traz para a gente esse tipo de problema, ele está trazendo para você a seguinte ideia: que se você precisa parar um veículo, você precisa de uma força que pare esse movimento, certo? Então, tem força vezes deslocamento é igual a mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Quem é responsável por fazer esse corpo parar, gente? Quem é responsável por fazer esse corpo parar é uma força. Que força? A força de atrito dos pneus. Tranquilo? Vamos continuar aqui o exercício. Vou colocar o carro aqui para a gente poder discutir um pouquinho então. Aqui o nosso carrinho, tá? Então a partir desse carro aqui, a gente vai pensar o seguinte. Olha só. Quando eu tenho esse veículo, o que vai acontecer? Vai surgir uma força de atrito dos pneus, ou seja, uma força aqui para trás, certo? Uma força contrária ao movimento. Vamos supor que esse carro esteja se movimentando para frente, então tem uma força contrária a esse movimento, tá? Esse daqui é o movimento do nosso veículo. E aí, vamos supor o seguinte: se eu tenho um corpo se movimentando nesse sentido, eu preciso fazê-lo parar, eu preciso de uma força que seja contrária a esse movimento. Essa força contrária a esse movimento que eu estou dizendo para você é a força de atrito, certo? Ou seja, eu preciso de um sistema que é a resultante das energias, ou seja, para cá eu teria energia cinética, para cá eu vou ter o trabalho, certo? Eu preciso fazer com que esses dois sistemas se anulem. Para que esses dois sistemas se anulem, o trabalho tem que ser igual à energia, à variação de energia cinética. E de acordo com a pergunta, ele diz o seguinte: quando o freio for acionado para que o veículo pare, sua energia cinética e o seu trabalho de força de atrito em módulo deverão ser iguais? Sim, a resposta está correta. Beleza? Então, além de responder, é importante que você consiga argumentar o porquê da situação. Tranquilo? Esse foi o primeiro exercício aí cobrado. Vamos ver o próximo, gente. O próximo exercício ele diz o seguinte: antes de iniciar o processo de frenagem, a energia cinética mecânica do veículo era igual a 200 joules? Pessoal, para calcular isso daqui então, faltou uma informação aqui, né? Se você procurar aí a prova, você vê que a massa foi dada lá na prova, tá? Ela é uma massa de 1000 kg, ok?
E o veículo estava inicialmente com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Tranquilo? Então a gente consegue especificar nesse tipo de problema, por exemplo, qual é nesse sistema, ok? A energia cinética total que foi transformada em trabalho. Como que a gente calcula isso então? Energia cinética é igual a m v quadrado sobre 2. A gente já tinha o m aqui, né? A massa é 1000 kg. A gente vai colocar aqui 1000 kg nessa massa, ok? Vamos lá, para só acertar aqui a caneta. Pronto. Então, 1000 kg vezes a velocidade. Tem um problema. A velocidade que a gente trabalha tem que estar no Sistema Internacional de Unidades Medidas. E aqui ele deu de 72 km por hora. Eu vou ter que pegar esse valor e dividir por 3,6 para achar esse metros por segundo. Isso vai dar 20 metros por segundo. Beleza? A partir daqui a gente consegue calcular então. Isso aqui vai ficar vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Certo? Então a energia cinética desse sistema vai ser o quê? 20 ao quadrado que é 400. 400 vezes 1000 vai dar 400 mil. Beleza? Dividido por 2, o que equivale a 200 mil joules. Então a resposta está correta, né? Ele fala que era 200 mil joules a transformação, deu certinho. Tranquilo? Para a gente poder pensar aqui um pouquinho além do que o concurso pediu para a gente, vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que esse veículo se deslocou para parar, certo? Ele se deslocou mais 50 metros. Muito bem. Se ele se deslocou 50 metros, qual foi a força de atrito? Qual foi a força de atrito existente nesse sistema? Então eu poderia acrescentar alguma coisa na pergunta para você. Lembra que a energia cinética é igual, ou melhor, a variação de energia cinética é igual ao trabalho. Como ele encerrou toda a sua energia cinética, esses 200 mil joules foi todo transformado em trabalho. E trabalho é a força vezes o deslocamento. Tranquilo, né? Se eu tenho uma variação de energia de 200 mil e um deslocamento de 50 metros, é só eu dividir a energia pelo deslocamento, eu tenho a força que foi aplicada no sistema. Tranquilo? Isso vai ficar 20 mil dividido por 5. 20 mil dividido por 5 dá quanto, gente? Vai dar 4 mil. Então é uma força de 4 mil newtons aplicada. Tranquilo? A gente pode trabalhar esse tipo de sistema aqui e aprofundar o tema também, certo? Interessante é isso, é você tentar observar outras perguntas que poderiam ser feitas a partir da questão que foi trabalhada com você, certo? Próximo tópico, gente, vamos lá? No próximo exercício, ele trouxe pra gente o seguinte, eu tenho uma bala de revólver, então ele tem uma balinha aqui de revólver, certo? E ele diz o seguinte pra gente, olha lá, uma bala de revólver de massa igual a 10 gramas foi disparada com velocidade V na direção de um bloco de massa igual a 4 kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30 cm. Considerando essas informações e assumindo que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue o item abaixo. Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam respectivamente superiores a 2 metros por segundo e a 960 metros por segundo? Gente, é uma pergunta interessante, né? Vamos pensar no seguinte. Pega a nossa canetinha aqui de volta. Caneta, vem cá. Primeira coisa. Eu tenho a quantidade de movimento desse sistema inicial. A quantidade de movimento é igual à relação da massa pela velocidade do corpo. Tranquilo? Eu tenho uma relação de quantidade de movimento inicial aqui. E qual é a quantidade de movimento inicial? É a massa, certo? Que está em movimento, que é 10 gramas. Tá? Só que a gente tem que passar isso para quilogramas. Então a quantidade de movimento inicial ela teria que ser igual a 10 gramas é 0,01 kg vezes a velocidade, que a gente não sabe. Certo? Isso tem que ser igual à quantidade de movimento final. Qual é a quantidade de movimento final? É a massa dos dois corpos juntos, ou seja, 4,01 vezes a velocidade final de movimento desse sistema, certo? Isso é uma transferência de quantidade de movimento. Em um sistema isolado, a quantidade de movimento se conserva. Tranquilo? Beleza, mas aí ele me diz o seguinte,
Ele disse que se toda energia fosse transformada, né, para que ele subisse, qual que seria a relação? Então você percebe que ele ganhou uma altura aqui. Para ele ganhar uma altura, ele ganhou uma energia potencial gravitacional, certo? E ele deu o valor dessa altura. A altura H que ele me falou que o corpo subiu foi de 30 centímetros. A gente consegue calcular a energia potencial gravitacional porque a gente tem a massa, a gente tem a gravidade e a gente tem a altura. Então passa aqui para o próximo slide e vamos trabalhar exatamente isso, calcular essa energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional do sistema foi a massa do sistema que subiu, que é tanto o bloco quanto a bala junto, vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. Estou calculando em módulo aqui, tá? A energia potencial gravitacional vai ser a massa do sistema, que é 4,01 vezes a gravidade vezes a altura que ele subiu, que é de 30 centímetros, que vai dar 0,3 metros. Tranquilo? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 40,1 vezes 0,3. Essa é a energia potencial gravitacional. Se a gente for fazer essa continha aqui rapidinho, 40,1 vezes 0,3, quanto que vai dar? Isso vai dar 3, 0 e 12. Né? Devolve duas casas, vai dar uma energia de 12,03 joules. Essa energia vai ser transformada em energia cinética, que é mv² sobre 2. Legal. O que a gente tem? Essa energia é 12,03 e a massa do sistema é igual a 4,01 vezes v² dividido por 2, a gente pode tentar atribuir nesse tipo de sistema qual que seria aí, né, a nossa relação de velocidade inicial. Então, 0,6 aqui, né, 24,06 dividido por 4,01, a gente vai ter aí, aqui exatamente 6, que é a velocidade ao quadrado. Perceba então que a velocidade ao quadrado deu raiz de 6. Se a velocidade ao quadrado deu raiz de 6 nesse tipo de sistema, significa a gente dizer o que, gente? Vamos lá? Se ela deu raiz de 6, quanto que é a raiz de 6 nesse sistema? A gente precisa fazer bem a conta e tal. Precisa porque a gente vai ter que analisar a energia cinética lá do outro lado, né? Mas V, velocidade, é igual a raiz de 6, que vai dar aproximadamente 2,45 metros por segundo. Tá? Metros por segundo. Então a gente já sabe qual que é a velocidade final. Se a gente voltar aqui na pergunta, ele fala assim: a velocidade após foi superior a 2? Sim, foi superior a 2. Essa primeira parte, tranquilo. Agora, já que a gente já tem a velocidade final, a gente vai calcular a velocidade inicial, fazendo exatamente essa relação aqui, para a gente verificar qual que é a ideia. Então, a velocidade tem que ser igual a 4,01 vezes 2,45 dividido por 0,01. Se você fizer essa continha aí, você vai ter uma velocidade desse tipo de sistema igual a 982 metros por segundo aproximadamente, tá? Talvez dê um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, eu estou só arredondando. O que cabe para a gente dizer que está correto, né? Após a colisão ela tinha 2 metros por segundo e antes da colisão o projeto tinha 982 metros por segundo, ou seja, são todas velocidades superiores à velocidade que ele está propondo aqui no problema. Então está correto a afirmação que foi feita nesse exercício. Tranquilo? Próximo ponto, gente. Ele diz o seguinte: a força resultante que atua no corpo é expressa por tal. Ou seja, a força resultante, a força que fez com que o sistema se movimentasse, é igual a isso daí? Bom, o que a gente pode pensar nesse tipo de sistema? Vamos verificar. Esse tipo de equação remete que, quando ele está falando desse exercício aqui, esse corpo ele vai realizar um movimento que a gente chama de movimento harmônico simples. Ele vai fazer um movimento de ida e de volta, certo? Então esse aqui é um exercício um pouco mais difícil para a gente resolver, né? Por quê? Porque você tem que lembrar a relação de força resultante em um sistema harmônico simples. Tranquilo? Então já é um exercício um pouco mais difícil. A força no sistema harmônico simples é igual a m vezes ômega ao quadrado vezes x.
certo? Essa daqui é a relação de força no sistema harmônico simples, no MHS. Dá uma estudadinha no que é movimento harmônico simples, tranquilo? Porque o movimento balístico normalmente cai nesses tipos de prova. Se a gente for analisar as equações de posição do movimento harmônico simples, que é a amplitude vezes o cosseno de ômega t, que é a velocidade angular, vezes o tempo, mais o ângulo inicial, que é o θ0, ok? E correlacionar as duas equações, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a posição é igual à amplitude que ela atingiu, que é 6, né? Vezes o cosseno de ômega t, que é 3, vezes π, t, né? 3π vezes t. Só vou acertar aqui a caneta pra gente, tranquilo? Vai ser 3π t mais o que, gente? 3π t mais o ângulo inicial, que é π sobre 3. Tranquilo? Então a gente tem essa relação aqui para trabalhar, certo? Qual que é o cosseno disso daqui? Bom, se a gente fizer a correlação, né, desse tipo de sistema e colocar o W ali na equação, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a força em si é igual a 1, né, ou menos 1, vezes quanto? Vezes 3π ao quadrado, 3π ao quadrado, certo? Caso então a gente vai ficar aqui menos 1 vezes 3π vezes x em função do tempo, certo? Logo, sistema então, gente, a gente vai ficar aqui f é igual a menos 1, 3π ao quadrado, x de t, que é exatamente o que ele está colocando aqui pra gente, né? F de t é menos 1 vezes 3π ao quadrado, x de t. É o que está aparecendo aqui. Vamos lá dar uma olhada. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3, menos 9 vezes π. Não é o que está aparecendo, né? Gente, continuando aqui, essa resposta não seria correta. Porém, quando a gente pegou o edital aqui, a gente tem um erro aqui para analisar, certo? Aqui é π, tá? E 3π ao quadrado. Então, o que a gente acabou de achar aqui é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A força resultante que atua é menos 3π ao quadrado x de t. Isso aqui é uma questão um pouco mais difícil, porque você tinha que fazer a correlação do sistema voltado para uma análise maior aí de um sistema de movimento harmônico simples. Tranquilo? Mas se a gente observar bem no sistema harmônico simples, a gente resolve essa questão. Então, uma dica para você é estudar MHS. Tranquilo? Ele pergunta para a gente na próxima questão o período do movimento. Esse período do movimento é igual a 0,5, né? Essa próxima pergunta, o período do movimento é igual a 0,5 nesse tipo de sistema? Bom, período do movimento, gente, para a gente calcular esse período de movimento, a gente teria que fazer o seguinte. Período, certo? Período vai ser o quê? Bom, a gente pensa, para a gente calcular o período, a gente precisa da velocidade angular. E a gente acabou de dizer aqui no exercício anterior que a velocidade angular é 3π, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o seguinte, a fórmula de velocidade angular. A velocidade angular é 2π dividido pelo período, certo? Então, se a gente substituir as equações, então, olha só como que é interessante você conhecer esses tipos de sistemas para você não cair em questões fáceis, né? Põe 1 aqui embaixo, corta o π, vai ficar que 3t é igual a 2. Então, o período seria 2 dividido por 3. 2 terços, certo? O período desse sistema, então, é 0,666 e aí por diante. Ou seja, a resposta está errada, certo? Errado. Então, não é uma resposta correta. Tranquilo? Não é 0,5. Tranquilo? Último exercício aí da prova de vocês, ele dizia o seguinte: o fenômeno de redução na frequência do som emitido pela buzina de um veículo em movimento observado por um ouvinte é denominado efeito Doppler.
Essa diferença na frequência deve-se ao deslocamento no número de oscilações por segundo que atinge o ouvido do ouvinte. Os instrumentos utilizados pela Polícia Rodoviária Federal para o controle de velocidade se baseiam nesse efeito. A respeito do efeito Doppler, julgue o item abaixo. Considere que um policial rodoviário federal, em uma viatura que se desloca com velocidade igual a 90 km/h, se aproxima do local de um acidente onde já encontra uma ambulância parada, cuja sirene está emitindo um som com frequência de 1000 Hz. Tranquilo. Aí ele diz o seguinte: nesse caso, se a velocidade do som no ar for 340 metros por segundo, a frequência do som da sirene ouvida pelo policial será superior a 1025 Hz. Então, gente, um outro conceito importante que a gente precisa saber para resolver essa prova, para resolver esse tipo de questão, é conhecer efeito Doppler, certo? Bom, para a gente conseguir calcular esse tipo de sistema, a gente vai ter que trabalhar com a formulinha de efeito Doppler e anotar alguns elementos importantes, tá? Então, vou anotar aqui para você o que a gente vai precisar. A gente precisa da velocidade do corpo que está ouvindo, né? Velocidade do ouvinte, que é de 90 km/h, e a gente já vai transformar isso para metros por segundo. Então, isso aqui vai ficar em 25 metros por segundo. Beleza. A velocidade do som é importante para a gente. E a velocidade do som no ar nesse tipo de sistema é de 340 metros por segundo. Tranquilo? A frequência natural do som, né, que é a frequência emitida pela fonte, que é de 1000 Hz, é importante a gente saber. O que mais que a gente precisa? Agora a gente pode aplicar a fórmula. Por quê? Porque a frequência que o cara vai ouvir nesse tipo de sistema é igual à frequência natural, beleza? Vezes a velocidade do som mais a velocidade da fonte dividido pela velocidade do som. É só aplicar essa formulinha, cara. Fórmula de frequência no efeito Doppler. E aí, quando a gente faz essa equação, ok? F' é igual a F, que é 1000, vezes a velocidade do som mais a velocidade da fonte, que vai dar 365, dividido por 340, que é só a velocidade do som. Isso aqui vai dar 365.000 dividido por 340. Corta aqui, a gente vai ter a frequência ouvida. E essa frequência ouvida pelo policial vai ser uma frequência de 1073,5 Hz. Ou seja, a frequência é superior, foi o que ele perguntou para a gente, a frequência é superior a 1025 Hz, certo? Como a frequência que a gente está ouvindo de 1073,5 é superior aos 1025 que ele está falando, a resposta está correta. Tranquilo? Então, gente, essa foi a prova do ano de 2013 para a Polícia Rodoviária Federal. Tranquilo? Se você curtiu essa prova, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal que a gente vai trabalhar outras provas, outros exercícios para você. Muito obrigado, galera. Valeu e boa prova para todos nós.